compartilhar com você hoje está no livro de Eclesiastes, capítulo 3, é um texto muito conhecido, é um texto que a gente usa para tantas coisas. A gente, quando não sabe o que dizer para alguém, a gente usa esse texto. Quando a gente não sabe como consolar, como confortar, a gente usa esse texto. A gente, quando não sabe como alegrar, a gente também usa. É um texto assim, coringa para o crente. Mas eu queria refletir um pouquinho mais a respeito do que esse texto pode trazer para nós essa manhã. Todos acharam? Nós vamos ler até o 17. Diz assim: para tudo há uma ocasião certa, há um tempo certo para cada propósito debaixo do céu. Tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derrubar e tempo de construir, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de dançar, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntá-las, tempo de abraçar e tempo de se conter, tempo de procurar e tempo de desistir, tempo de guardar e tempo de jogar fora, tempo de rasgar e tempo de costurar, tempo de calar e tempo de falar, tempo de amar e tempo de odiar, tempo de lutar e tempo de viver em paz. O que ganha o trabalhador com todo o seu esforço? Tenho visto o fardo que Deus impôs aos homens. Ele fez tudo apropriado ao seu tempo. Também pôs no coração do homem o anseio pela eternidade. Mesmo assim, ele não consegue compreender inteiramente o que Deus faz e fez. Descobri que não há nada melhor para o homem do que ser feliz e praticar o bem enquanto vive. Descobri também que poder comer, beber e ser recompensado pelo seu trabalho é um presente de Deus. Sei que tudo que Deus faz permanecerá para sempre. A isso nada se pode acrescentar e disso nada se pode tirar. Deus assim faz para que os homens o temam. Aquilo que é, já foi, e o que será, já foi anteriormente. Deus investigará o passado. Descobri também que debaixo do sol, no lugar da justiça havia impiedade, no lugar da retidão ainda mais impiedade. Fiquei pensando: o justo e o ímpio, Deus julgará ambos, pois há um tempo para todo propósito, um tempo para tudo o que acontece. Amém? Você pode orar comigo? Senhor, nós nos colocamos diante de Ti mais uma vez para Te agradecer por Sua palavra, Pai, e Te pedir que o Teu Espírito possa revelar aquilo que precisamos ouvir de Ti, e assim sermos orientados à medida e à estatura de varão perfeito, que é a imagem e semelhança do Teu Filho Jesus. Essa é a nossa oração no nome precioso de Jesus. Amém. Amém? Amém. A gente acabou de voltar de férias, né? Nós emendamos a escola com férias em família, passamos 5 dias em família ali em Natal, curtindo mesmo, sabe? Quando você tira assim férias que não tem hora para nada. A única hora que a gente tinha era de não perder o café da manhã até as 10 da manhã no hotel. Era a única hora que a gente tinha. E fazia muito tempo que eu particularmente não tirava férias sem me sentir culpada por faltar culto, por faltar as atividades da igreja, por não estar presente nas coisas. E foi tão bom. Por muitos anos eu carreguei aquele peso e aquele estigma de que eu só era mulher de Deus se eu estivesse nas reuniões da igreja, se eu estivesse cumprindo com o meu chamado no exercício do ministério. E foi tão bom viver a plenitude dos meus dias ali com a minha família, usufruir, rir, comer, beber, brincar, namorar, né, bebê? Contemplar a natureza, aquilo que Deus criou, usufruir da presença dos meus pais, ver meu pai rindo, brincando, minha mãe também, minha irmã, minha sobrinha. Foi maravilhoso, gente. E eu pude voltar. E o engraçado é que a gente teve a possibilidade, a gente estudou a possibilidade de ainda esticar mais esse final de semana. E eu não tive culpa nenhuma, sabe? E eu disse: vamos esticar sim. E aí depois que eu voltei, comecei a meditar nos dias de descanso e na liberdade com que a gente sentiu e o prazer de voltar para a igreja, tranquila, mais descansada. E eu pude refletir como realmente Deus é maravilhoso naquilo que Ele vai proporcionando para cada um de nós. O tempo para todas as coisas acontecerem. E como nós somos tão
teimosos em insistir que o tempo seja nosso, do nosso jeito, no nosso formato e na maneira como nós entendemos que é melhor para nós. Esse texto aqui fala sobre a beleza do tempo. Apesar de Salomão ser muito fatalista em tudo que ele escreve em Eclesiastes, eu não sei se você tem olhos para perceber, e a minha oração é que você tenha, para perceber que esse texto em específico e esse capítulo, ele é muito lindo. E ele fala na construção de uma vida. Ele fala que todos nós vamos passar por esses tempos na vida. Todos nós vamos ter o tempo de nascer, o tempo de morrer, o tempo de cozer, o tempo de comer, o tempo de abraçar, o tempo de deixar de abraçar, o tempo de calar, o tempo de falar. Todos nós vamos passar por isso. Alguns de nós já passaram por muitos tempos como esse. E teve uma frase que o Carlinhos levou para a escola esse ano, que está assim, todo o tempo assim, martelando na minha cabeça, e que combina muito com essa percepção do tempo, essa percepção da caminhada. E ele diz assim: muitos de nós, por muito tempo, nós pensamos que Jesus era uma ponte que nos ligava a Deus, mas Jesus não é uma ponte, Jesus é o caminho. E se Jesus é o caminho, queridos, nós temos caminhado nesse caminho, trilhado essa história com Jesus, faz parte da minha história com Jesus também o tempo de morrer. Faz parte da construção da beleza da vida e da caminhada cristã o tempo de guerra, o tempo de luta. Vai fazer parte da sua história, da construção do seu caráter em Cristo Jesus, o tempo de dor. E como nós temos dificuldade de absorver isso? Daniel falou aí sobre essa teologia troncha que muitos de nós têm ouvido e que tem sido propagada de uma forma muito veloz e muito intensa nas mídias sociais e no meio cristão, de que tudo tem que estar bem, de que tudo tem que funcionar, de que nós temos que ser lindos, maravilhosos, que a gente não pode envelhecer, que a gente não tem dor, que a gente não sofre tristeza e que a gente não perde emprego e que a gente não adoece. O texto está dizendo que isso tudo acontece sim. Faz parte da caminhada. E nós precisamos ter olhos para perceber a beleza dos dias difíceis. Melissa, mas dias difíceis não são bonitos. Dias difíceis são dolorosos. Dias difíceis são angustiantes. Dias difíceis trazem à tona tudo que nós temos de pior. Queridos, mas se não há dor, não pode haver cura. Aqui a gente tem muitos estudantes de medicina, né? E médico. Levanta aí todo mundo que trabalha na área de saúde aqui nessa igreja. Levanta a mão. Levanta mesmo, não tem medo não, levanta. Os profissionais de saúde. É ou não é verdade? O povo fica com vergonha. Ali, o meu ficou foi em pé, ó. É verdade ou não, os médicos vão me corrigir, que quando a gente está com algum processo inflamatório, infeccioso, se a gente toma um anti-inflamatório, mascara e pode piorar a situação? É verdade isso? Não é mito não, né? É verdade. Então, imagina uma situação como essa, seu corpo está doente e você, só para não sentir a dor, você toma um anti-inflamatório. E aquele anti-inflamatório, ele vai mascarar aquela dor. Vai parecer que está tudo bem, que não tem dor. No entanto, depois você não vai ter a oportunidade de rapidamente sanar o problema e tomar um antibiótico, fazer um tratamento próprio para ficar bom de verdade. Assim são as dores da vida. A gente fica tentando mascarar as dores da vida e adiar o conserto, e adiar a cura, e adiar o problema, e fingir que ele não existe. E isso só vai aumentando, 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 aumentando. E a gente não se apropria das dores da vida para viver cura e para receber de Deus a cura que precisamos para os momentos difíceis. Mas se nós percebemos nos dias de dor, nos dias de luta e luto, que eles servem para abrir os nossos olhos e fazer com que percebamos onde precisa de cura, onde precisa de remédio, nós vamos sim perceber beleza nesses dias.
Você está entendendo onde eu quero chegar? Ah, Melissa, não quer dizer que agora a gente vai soltar fogos quando as dores chegarem. Não, querido, você tem toda a liberdade, todo o direito de chorar bem muito. Pode chorar, pode gemer. Mas aproveite para perceber a beleza desse momento. Peça ao Espírito Santo para que te dê clareza. Peça ao Espírito Santo para que te faça perceber o que está acontecendo, por que está acontecendo e como pode ser corrigido. Tem um provérbio que eu gosto demais que diz que há mais sabedoria na casa do luto do que na casa da festa. Eu queria parafrasear esse provérbio com as minhas palavras e dizer para você assim que a alegria, ela muitas vezes nos entorpece, mas a tristeza e o luto traz uma lucidez que no momento da alegria nós não temos. O luto e a dor faz com que nós percebamos coisas que na euforia dos dias alegres nós não conseguimos perceber. O luto e a dor faz com que nós percebamos pessoas que nos dias eufóricos e alegres nós não percebemos. Os dias difíceis fazem com que nós reflitamos a respeito da vida, do que realmente importa. Não é à toa que a Bíblia fala sobre alegria e o símbolo de alegria é vinho. De que somos feitos. E não é ruim admitir que nós não somos super crentes, como Daniel ministrou. Não é ruim admitir que nós não conseguimos determinadas coisas. A palavra de Deus diz que o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza do homem. É quando percebemos a nossa fragilidade. São nos dias e no tempo de morrer, de doer, de apertar, de ter fome. São nesses dias e nesse tempo que nós vamos de fato experimentar do poder de Deus. A gente fala tanto de poder e a gente celebra tanto o poder de Deus, às vezes a gente nem sabe o que está pedindo. A Bíblia diz que o poder de Deus vai se aperfeiçoar quando a gente vai bem fraquinho. Quando a próxima vez você pedir poder de Deus, viu? Lembra disso. Pode ser que nas entrelinhas você esteja pedindo para Deus te moer mais um pouquinho. Porque há tempo para todas as coisas debaixo do sol. Há tempo para tudo. E eu acho que a reflexão a respeito do tempo e a respeito da caminhada e da beleza dos dias difíceis e da beleza dos dias de dor e luta, ela nos ajuda a lidar com nós mesmos. Perceber os dias difíceis, perceber as intenções de Deus nesses dias difíceis conosco, perceber a intenção do Senhor de mostrar e de revelar de verdade a nossa fragilidade nos dias difíceis, vai nos ajudar a lidar com nós mesmos. Aproveite, queridos, dias de luta para perceber seus limites, para perceber do que você é feito, para perceber até onde você consegue ir, para admitir que você não pode e para depender do Senhor. Só quando nós somos frágeis e admitimos que somos frágeis é que nós estamos aptos para depender de Deus. Enquanto a gente não admite que é frágil, enquanto a gente não admite que não pode, nós continuamos dependendo da força do nosso braço, e a Bíblia diz que é maldito o homem que confia no braço do próprio homem. Nós precisamos aprender a depender do Senhor. E a percepção do tempo, a percepção dos dias e da caminhada vai nos auxiliar nessa percepção a respeito de nós mesmos. Vai nos ajudar a entender até onde podemos ir. E não é vergonha admitir que não se consegue. Não é vergonha admitir que pecou.
Não é vergonha admitir que o outro tem razão. Nem é vergonha pedir perdão. E só quando abraçamos o tempo de todas as coisas, nós estamos aptos a viver essa verdade. Porque você pode ter sido ferido por alguém, mas vai chegar o tempo em que você vai se levantar e abraçar essa pessoa. Esse tempo vai chegar. E tudo bem, você pode estar com sua dor aí, com sua ferida aberta. Mas enquanto você não entender que o tempo de cura vai chegar, você não vai mergulhar no processo de Deus para ser sarado, para ser ministrado, para ser transformado e melhorado à imagem e semelhança de Cristo Jesus. A percepção do tempo faz com que nós olhemos para o outro e para o próximo de forma mais complacente e mais misericordiosa. Perceber o tempo na nossa própria história vai fazer com que nós olhemos para o outro e compreendamos o tempo na história dele. Porque nós somos muito intolerantes com o tempo do outro. Nós olhamos para o outro e que caminha conosco e a gente quer que o outro entenda tudo. Esteja pronto sempre. Compreenda tudo. Sempre tenha uma palavra doce para dizer, nunca amarga, nunca dura. A gente não tolera o tempo das pessoas mastigarem, o processo das pessoas. Mas isso tudo, queridos, é porque nós não entendemos o tempo e o processo de Deus conosco. Perceber o tempo, abraçar o tempo e aprender a nos regozijar no tempo, nas coisas que naturalmente vão acontecer na vida, vai nos ajudar a lidar com o tempo do outro, o processo do outro e a maneira com que o outro está caminhando. Porque na vida do meu irmão também há tempo para tudo. Porque na vida do meu irmão também há tempo de abraçar e de deixar de abraçar. E nem sempre o tempo de abraçar do meu irmão é o meu tempo. Mas a compreensão da caminhada vai fazer com que nós juntos percebamos o tempo de Deus com todos. Amém? Vocês estão entendendo? Vocês estão tão calados. Estão pensando no tempo, né? Eu sei que é difícil viver em comunidade. É difícil lidar com as pessoas. É difícil perceber a insistência de alguns em não aprender determinadas coisas. É difícil compreender porque que algumas pessoas precisam errar 5 vezes a mesma coisa para depois despertar para o erro. Enquanto uns, na primeira vez, já entendem. Mas tudo isso faz parte do tempo de Deus com cada um de nós. Houveram discípulos de Jesus que compreenderam muito bem todas as coisas desde o início. Outros precisaram negar Jesus, outros ainda precisaram questionar Jesus, outro teve que tocar nas chagas de Jesus. Cada um tinha um tempo diferente. Jesus foi tão tolerante e compreensivo com todos. Porque Jesus entendia que havia tempo para todas as coisas e por muitas vezes ele disse, o meu tempo não é chegado ainda. Jesus percebia que existia sim o tempo de se afastar de Jerusalém, o tempo de orar, o tempo de curar, o tempo de abraçar, o tempo de tocar, o tempo de se esconder. Jesus era mestre do tempo. E com a história do mestre nós aprendemos a lidar com o tempo também. Sim, tem tempo de tirar férias e de não fazer nada. E isso é de Deus. Para as pessoas dizer assim, 4h30 da manhã para correr ou para andar de bicicleta, para fazer algum exercício. Volta na hora do almoço, aproveita para sentar com algum amigo que não vê há muito tempo. E aí vai ter um tempo ali de discipulado e ministração no almoço, depois volta para o trabalho de novo, aí à noite já emenda com um pequeno grupo, aí depois tem que passar na casa de não sei quem.
2 vezes por semana tem que ter um curso de não sei o quê, e assim todo o tempo está ocupado. Engraçado é que nunca tenho tempo para a leitura da Bíblia e para a oração, mas deixa para lá, não vou comentar sobre isso. E aí o tempo é todo tomado. E a gente se sente culpado quando por algum motivo a gente para. E aí a gente fica tentando programar o que nós vamos fazer no nosso tempo de descanso. Não, tenho que programar aqui minhas férias. Que programar férias o quê? Férias é férias. De programação também. Não é pecado não, gente, parar. Na verdade, é pecado não parar. Há 3 anos atrás, nós vínhamos num ritmo muito intenso, muito acelerado. A gente tinha um hábito terrível de trocar o dia pela noite em casa. A gente ia dormir 2h30 para 3 horas da manhã todos os dias. E o pior disso tudo é que as pessoas que caminhavam com a gente estavam entrando no mesmo ritmo. Ficavam lá em casa até 2h30, 3 horas da manhã. Os pequenos grupos se estendiam até muito tarde. E aí o Dino começou a sentir uma dor no meio das costas que não tinha explicação. Foi no ortopedista, foi num canto, foi no outro. E nada de justificar aquilo, até que um médico disse assim, isso é estafa. Porque essa dor muscular aí, não tem como você ter lesado esse músculo. Isso aí é reflexo de alguma coisa que está acontecendo. E aí nós tínhamos uma ação do projeto marcado, nós íamos viajar para Quiterianópolis. E aí uma amiga nossa, uma irmã em Cristo, teve um tempo de oração conosco em casa. E Deus a usou para ministrar o coração do Dino a respeito do tempo. E o Dino foi profundamente tocado, nós dois, por consequência, fomos muito ministrados a respeito do cuidado com o tempo. E ali nós choramos, pedimos perdão a Deus, porque estávamos em pecado. Em pecado. Porque a noite que era para o descanso, não estava servindo para o descanso. O nosso corpo estava sendo prejudicado por causa da nossa falta de disciplina. Porque não havia descanso. Há tempo para todas as coisas, querido? Há tempo de parar, sim. E olha, o Deus que eu conheço é um Deus tão comprometido com a nossa história, que se a gente não parar por livre e espontânea vontade, Ele vai parar a gente. Né? Ele para mesmo. Porque Deus é comprometido conosco. Mesmo quando não somos comprometidos com Ele. Nós precisamos aprender a celebrar e ter olhos graciosos para ver os pequenos movimentos de graça da parte de Deus nos dias difíceis. Ah, Melissa, eu estou desempregado. Há 6 meses desempregado. Não sei o que fazer. Não sei como cuidar da minha família. Não tenho como pagar as contas. A minha pergunta para você é, querido, algum dia faltou o que comer? Deus está querendo te fazer parar em algum aspecto. E esse tempo também faz parte do processo de Deus com você. Eu não estou querendo dizer com isso que você vai cruzar seus braços e parar de procurar emprego, não é isso. Mas você precisa aprender a ter olhos graciosos para perceber os movimentos de graça e favor de Deus nos dias difíceis. Não falta comida. Isso é graça. Não falta o remédio do filho, isso é graça. Ah, mas eu não estou conseguindo comprar, as pessoas é que estão me ajudando. Isso é graça. Quem sabe você está passando por isso para aprender a ser humilde e a ser ajudado. Porque isso para mim sinaliza pelo menos, no mínimo, orgulho. Eu me lembro de uma fase que nós passamos, teve o primeiro ano de vida da Nicole, da minha mais velha. Vai fazer 11 anos isso. E eu tinha perdido o emprego. Eu tinha um contrato com uma empresa e o contrato tinha sido finalizado. Deus tinha dado uma direção para o Dino sair do emprego. Primeiro ano de vida da Nicole.
Só de apartamento a gente pagava R$ 1.500 e o que a gente recebia de ajuda de custo na igreja que a gente congregava era 1.000. Então ela ficava no vermelho só aí. Ainda tinha fralda, leite, pode imaginar aí tudo, né? Que uma criança recém-nascida demanda. E a casa, condomínio, energia, tudo. E aí eu me lembro de um dia que nós estávamos orando, pedindo cuidado de Deus, e eu disse assim para o Dino: eu recebo de qualquer pessoa, menos dos meus pais. Aí o Dino virou para mim e disse assim: orgulhosa você. Eu disse: não tem nada de orgulho. É orgulho sim. Era orgulho sim, gente. E como foi difícil passar por aquele ano. Mas foi um ano que Deus me libertou do orgulho nessa área. E foi um ano que nós fomos mais ajudados por pessoas e pelos meus pais. E ninguém sabia de nada. Porque a gente não abre, só meus pais, né? Mas o resto das pessoas ninguém sabia de nada. Então o tempo difícil é um tempo que vai fazer com que você passe por processos que os dias alegres nunca vão ter a capacidade de tratar. E se nós permitirmos que o Senhor faça conosco o trabalho dele, o penoso trabalho dele em nós, nós vamos ter olhos para perceber sim esses movimentos de graça de Deus na nossa direção. É uma conta de luz que aparece o dinheiro assim do nada para pagar. É uma amizade que aparece nos dias de dor que você não tinha percebido ainda que ela estava ali. É a maturidade de um filho de olhar para você e dizer coisas incríveis que você nunca imaginou que uma criança pudesse dizer. Alguns aqui sabem dessa história, mas quando nós saímos da igreja que nós congregávamos, teve um dia que eu estava assim, muito triste, chorando muito. Nicole tinha 7 anos. E ela chegou para mim, eu estava sentada na cama, ela sentou do meu lado e disse: mãe, por que você está chorando? Aí eu disse: nada não, filho, enxuguei as lágrimas. Aí ela disse assim: mãe, é por causa da igreja. E aí nós firmamos um pacto entre nós de nunca mentir para as crianças, né? Eu disse: é, filha, por causa da igreja. Aí ela veio assim para o meio das minhas pernas, abriu minhas pernas, entrou assim no meio das minhas pernas, pegou meu rosto e disse assim: mãe, a senhora não sabe que se tiver eu, tu, meu pai e minha irmã no meio de um campo de futebol ali, a gente é a igreja? Nunca imaginei ouvir isso da boca da minha filha. 7 anos. Deus suscitando força da boca do pequenino. Eu nunca ia ouvir isso da boca da minha filha se eu não tivesse passado por aquela dor, gente. O que você está passando? Que dores você tem sentido? Que dificuldades você tem passado? Tenha olhos graciosos para perceber o trabalhar de Deus com você nesses dias. Estou olhando aqui para o Eugênio e para a Rafa. Estão construindo, né, a história deles. Tanta dificuldade, né? Quebra a parede, não deu certo, aí arruma a casa de novo. E é tanta luta, parece que nunca vai terminar. Mas depois um dia vocês vão olhar para trás e vão se alegrar com a construção de Deus na vida de vocês. Porque faz parte. Quebra-quebra faz parte. Reforma faz parte da história de todo mundo. Todo mundo vai passar por um dia de luto, gente. Todos nós aqui um dia estaremos enterrando alguém no cemitério. Mas que nós tenhamos tranquilidade e paz em Deus para enfrentar os dias de luto e aprender com eles. Porque os dias de luto trarão sabedoria. Os dias de dor trarão maturidade e crescimento. Os dias difíceis farão de nós pessoas melhores.
Pare de tentar ou acreditar ou insistir de que a vida só é boa nos dias bons. Pare de insistir nisso, querido. A vida é boa porque Deus a fez e nos presenteou. E ela é um presente, mesmo nos dias difíceis, mesmo nas dores. Lá em Hebreus nós vamos ver que Jesus, o Filho de Deus, foi aperfeiçoado no sofrimento. É isso que o texto diz. Por que seria diferente conosco? Se o Filho de Deus foi aperfeiçoado no que sofreu, não seria diferente conosco? Somos ou não somos discípulos de Jesus? Amém? Amém. Pois é, discípulo vai atrás do mestre, vivendo o que ele vive, passando pelo que ele passa. A proposta era: tome sua cruz e siga-me. Toma, mas é carregando a cruz. Deve estar nas costas, sentir o peso. Ai. Aí caminha livremente sem a cruz, aí volta ali e bota nas costas. Ai. É difícil ser gente mesmo. E faz parte. É difícil lidar conosco. Assim, a semana que antecedeu a escola foi bem difícil. Sempre é, né? Muita luta, muita resistência. E aí, no primeiro dia de escola, quando a gente chegou no Getsemane, caiu uma bomba assim no meu colo. Uma notícia terrível caiu no meu colo. E o Dino, como sempre, naquela tranquilidade em pessoa, né? Eu virava para ele: tem que fazer alguma coisa. Ele dizia assim: se acalme. E eu ficava mais indignada ainda. Porque eu queria que ele fizesse alguma coisa e eu já estava subindo pelas paredes de ansiedade, angústia. E entrei na carne bonito. Estava perto de mim Mona Lisa, Luíde, Maís e Júlia. Acho que não, só, né? Tinha mais alguém? Só nós. Minha gente, acho que essas meninas nunca me viram tão encapetada como nesse dia. Sabe assim, velho homem total, sabe? E aí depois que passou, eu entrei no meu quarto e graças a Deus tudo se resolveu. E aí eu fui refletir a respeito da minha reação. Eu disse: meu Deus, como eu sou podre. Passei quase a madrugada inteira em claro, refletindo a respeito das minhas reações. Meu Deus, como eu ainda preciso melhorar tanto. Aí no outro dia eu pedi perdão às minhas irmãs. Porque eu não consegui revelar Jesus naquele momento para eles. E essa semana, conversando com a Maís, e a Maís disse que estava lendo um texto. E que até então ela não tinha entendido o porquê do meu pedido de perdão. Porque ela disse que não se escandalizou com aquilo. Já sabia que eu era gente, né? Sou gente, viu? Erro pra caramba. Mas aí depois ela disse que entendeu o meu pedido de perdão, porque ela entendeu a percepção que eu tive. E de fato, se aquilo não tivesse acontecido, gente, talvez eu não soubesse e não tivesse alcançado, não tivesse chegado e percebido mais um limite. Mais uma fragilidade que precisa ser tratada e precisa ser visitada pelo sangue de Jesus. E Deus vai sim proporcionar para você que os seus limites sejam esticados. E vai esticar e vai doer. Mas só se esticar você vai saber até onde você pode ir, onde precisa do toque do Altíssimo e da visitação do sangue do Cordeiro. É como um atleta, né? O atleta não tem que esticar até saber onde vai seu limite. Quando eu fazia balé, a minha professora botava a gente ali fazer aqueles alongamentos terríveis, né, do balé.
E ela colocava a gente em posições assim de abertura com as pernas, né? E dizia assim: não está doendo, né? A gente gemendo na sala, né? Todo mundo gemendo, morrendo, se acabando. E ela dizia assim: é psicológico. Aí eu me lembro que um dia eu gritei assim, bem alto, assim, não é psicológico. E aí ela disse assim: é não, mas tem que doer, então deixa doer. Porque senão você nunca vai atingir seu objetivo. Tem que doer, gente. Vai doer mesmo. Mas a graça de Deus é preciosa e presente. E a vida de Jesus em nós vai nos favorecer nos dias difíceis. Não nos livrando dele, mas nos fortalecendo para que a gente passe por eles, ileso. E depois possa dizer assim: passei, melhorei. Nisso o capeta não me pega mais. Agora eu posso prosseguir. E aí, Melissa, o tempo da dor não vai vir de novo? Vai. Porque se as estações se repetem todos os anos, você vai ter inverno todo o tempo. O que eu posso te garantir é que ele vai ser precedido de um tempo muito lindo, de muita meditação, um tempo outonal. E que depois dos dias de inverno vão vir dias de sol. Mas o inverno vai continuar vindo. Porque a gente tem que continuar melhorando. Porque a gente tem que continuar crescendo. Porque a gente tem que continuar percebendo o outro. Porque a gente tem que continuar entendendo e celebrando o tempo de Deus para todas as coisas. No verso 11 diz assim: ele fez tudo apropriado ao seu tempo e também pôs no coração do homem você pela eternidade. Mesmo assim, ele não consegue compreender inteiramente o que Deus fez. Eu gosto de uma versão que diz assim: Deus faz formosas todas as coisas no seu devido tempo e colocou a eternidade no coração do homem. Eu por muito tempo meditei nesse texto e não entendia o porquê da eternidade aqui, quando estava se referindo primeiro ao tempo natural das coisas e fala de eternidade. Eu não conseguia entender. Até um dia que eu percebi o que é que Deus estava querendo comunicar, pelo menos comigo, e eu quero trazer para você. Quem sabe o que Deus comunicou para mim vai comunicar alguma coisa para você também. Nós somos seres eternos, amém? A carne não é não, mas o Espírito é eterno. E Deus colocou a eternidade dentro de nós. Porque Deus nos fez assim, para a eternidade. Se nós percebermos o tempo de Deus, se nós compreendermos que a formosura do tempo está no tempo de Deus e não no nosso, e mergulharmos nessa percepção de eternidade que está dentro de nós, está aí dentro de você, nós vamos ser muito mais serenos para perceber e abraçar os tempos difíceis, porque a gente vai entender que vai passar. Ora, se a minha referência é a eternidade, o que são 5 anos de dor, gente? Se a minha referência é a eternidade, o que são 10 anos de espera? Se há eternidade dentro de mim, e se é pela eternidade que me movo, e se é pelo tempo formoso de Deus que eu espero, eu espero. E eu entendo. E eu abraço o tempo. E me alegro nele. Mesmo no tempo de dor. Não quero fazer aqui a apologia à derrota e à tristeza. Eu quero só que você entenda que Deus está com você nos dias tristes. Que Ele está junto. E que faz parte do processo de Deus com você. E se fosse só na alegria, você não ia melhorar. E o Filho de Deus não ia ser revelado na sua vida. E sua vida não ia apontar para a cruz como nós cantamos. E as pessoas não iam procurar você para o consolo. E as pessoas não iam procurar você como uma referência daquele que é pacificador, entende a respeito de paz e tem a palavra certa para os dias de dor.
Quantos aqui já têm experimentado isso nos seus ambientes de trabalho, familiares? Às vezes ninguém quer ouvir falar de Jesus, mas na hora da dor, você é que é o procurado. Não é assim? Nos dias difíceis, você que é procurado. Por quê? Porque as pessoas percebem quando nós compreendemos o tempo. E as pessoas ao nosso lado e ao nosso redor vão ser abençoadas por essa percepção e por essa compreensão também. Há tempo para todas as coisas. Há tempo para todas as coisas. E que o Espírito Santo nos ajude a mergulhar dentro de nós, percebermos o tempo de Deus, celebrarmos o tempo de Deus, não o nosso. Aguardarmos o tempo formoso de Deus. Porque, gente, quando é no tempo de Deus é formoso. Quando é no tempo de Deus, tudo dá certo, tudo se encaixa, tudo flui. E quando é no tempo de Deus, nós estamos prontos para usufruir. Não antecipe o tempo, não. Abraça o tempo. Faz parte da caminhada. E Jesus é um caminho para trilhar, né? Nós não chegamos lá ainda. Amém, queridos? Você pode fechar seus olhos?